Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória da Virgem Santa Maria, Rainha. E vamos fazer a nossa oração a partir do hino das laudes deste dia. Oremos, esplendor das alturas imortais, ó Filha eleita do Senhor bendita, do trono em que reinais, olhai a terra aflita. Em vós pulsou o coração de Deus, que se fez carne em vós por nosso amor. O milagre dos seus mistérios salvador, todo o universo, ó Virgem, vos venera, porque trouxestes sobre o mundo em ruínas a clara primavera das eternas colinas. Convosco, ó Virgem, a Trindade Santa, ao nosso Deus, ao nosso Redentor, a Igreja reza e canta um hino de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Não tenhas medo, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o santo que vai nascer há de chamar-se Filho de Deus. Também a tua parenta Isabel concebeu um filho na sua velhice, e este está já no 6º mês. Ela, a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja, a Santa Mãe Igreja, celebra esta memória obrigatória da Virgem Santa Maria. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, coroada como Rainha do céu e da terra. E essa memória é na minha perspectiva, é na perspectiva da Igreja, naturalmente, não é a minha perspectiva que conta, é a perspectiva da Igreja. Maria é reconhecida como Rainha do céu e da terra. Nós, católicos, apostólicos, romanos e ortodoxos, acreditamos sempre nesta verdade. Até os reformadores, ou seja, a começar por Lutero e por outros reformadores protestantes no início, também professaram esta mesma fé em Jesus Cristo. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é com a alegria que nós professamos esta verdade da nossa fé. É com a alegria que nós
queremos apenas reconhecer, não somos nós que coroamos Maria, é o próprio Deus que a coroa como Rainha do céu e da terra. Ela é a Mãe de Jesus. E é bom lembrarmos aqui as palavras da homilia de Santo Amadeu de Lausana, o bispo. E ele dizia que considera como se difundiu em toda a terra o admirável nome de Maria, ainda antes da sua assunção, e se estendeu por toda a parte o esplendor da sua glória imortal, ainda antes de ser elevada acima dos teus, com toda a magnificência. Convinha, na verdade, diz o bispo, que a Virgem Mãe, para a honra de seu filho, reinasse primeiramente na terra e assim entrasse finalmente na glória do céu. Convinha, diz o bispo, que fosse enaltecida neste mundo para ser depois glorificada na santa plenitude dos bens celestes. E assim como na terra progredia sempre de virtude em virtude, assim no céu fosse exaltada de glória em glória pela ação do Espírito Santo. Por isso, durante a sua vida mortal, ela saboreava antecipadamente as primícias do reino futuro. Ora, elevando-se até Deus, em sublime exaltação de espírito, ora, descendo ao cuidado do próximo com imensa caridade. Podia continuar aqui a ler, mas apenas queria sublinhar estas palavras, essas lindas palavras, para reconhecermos. É verdade que no mundo em que vivemos, um mundo entranhado e impregnado pela filosofia moderna, pelo racionalismo. E o racionalismo é a filosofia, é a corrente de pensamento que reduz, ou melhor, que acredita que a razão é o único meio de chegarmos à verdade, ao conhecimento. Ou seja, colocando toda a realidade empírica como algo insignificante. Mas nós acreditamos, claro que o racionalismo, ou seja, a razão, tem a sua parte no processo da fé. Mas o racionalismo é aquilo que é um desvirtuar da verdadeira razão, porque a razão complementa-se com os sentidos, com o coração, usando uma expressão cristã. Caro irmão, cara irmã, olhando para o texto deste dia, algo a mim chama sempre a atenção nesse texto. É que Maria permanece sozinha. O anjo anuncia, traz a mensagem, uma grande missão Maria recebe das mãos do anjo, ou seja, é uma missão incumbida por Deus, ou seja, Deus envia o anjo para anunciar esta verdade a Maria, a Nossa Senhora, mas a verdade é que ela permanece só. Ela tem de enfrentar. Ela sabe que pode contar com o auxílio, com a proteção do Altíssimo. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Que coisa mais linda se não caminhar com este olhar constante de Deus sobre nós. Maria tinha essa consciência e ela responde de maneira oblativa, de maneira generosa, de maneira com gratuidade. Ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Por outras palavras, podemos dizer, Maria diz: estou aqui, Senhor, faça o que quiser de mim, faça o que entenderes de mim, eu dou a minha liberdade, dizendo o Santo Inácio, toda a minha liberdade. Ou seja, eu dou, Senhor, eu coloco à tua disposição, eu coloco nas tuas mãos para que, através de mim, possa acontecer a tua obra redentora no mundo em que vivemos. Meu irmão e minha irmã, coroemos Nossa Senhora simbolicamente. Neste dia, tomemos uma coroa, coloquemos sobre a cabeça de Nossa Senhora com uma oração. O Papa pede que façamos jejum neste dia, que façamos oração, procuremos rezar pela paz no mundo inteiro, sem olhar para que nação, porque às vezes reduzimos a paz apenas segundo a nossa sensibilidade. Há países no mundo que andam em guerra há anos e onde a fome nunca deixou de existir, onde a corrupção, a miséria nunca deixaram de existir. E muitas vezes o nosso olhar está apenas para alguns lugares e não para outros. Que neste dia em que o Santo Padre pede oração pela paz e jejum pela paz, procuremos também nós
voltar o nosso olhar para a Mãe do Céu e Nossa Mãe. Procuremos coroá-la de honra e glória neste dia, porque ela é a Mãe de Deus, ela Theotokos, ela é a Senhora que deu à luz o Verbo encarnado, ela é a nossa Mãe. E nós neste dia queremos sentir como ela. O anjo retirou-se, mas há uma certeza no meu coração, há uma certeza no seu coração. Deus jamais nos abandonará. E mesmo quando nós falhamos, e mesmo quando nos sentimos vulneráveis, e mesmo quando nos sentimos frágeis, eu sei que o Senhor jamais nos abandonará. E muitas vezes, quando as coisas correm mal, também aprendemos com os erros e renovamos o nosso coração, renovamos a nossa missão, renovamos a nossa vocação para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui de novo. Obrigado pela segunda oportunidade. Obrigado pela visão que me dás. Obrigado por restaurares a minha vida. Obrigado por me ajudar a continuar a caminhar e a refazer tudo aquilo que estava desfeito, destroçado. Diz isso, Senhor, não tenha medo, confia no Senhor, sê forte, diz o Salmo. Portanto, meu irmão e minha irmã, agradeça a Nossa Senhora por nos ter trazido ao mundo este Jesus, que é o Deus, a expressão de Deus encarnado. Eu agradeço ao Senhor por me ter dado uma tão boa mãe que jamais me abandona, está sempre comigo. Maria, intercede por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.